Bom, a gente está aqui mais uma vez com uma pessoa ainda mais especial para conversar sobre um tema muito legal que a gente curte aqui na LexB e que tem a ver tudo com o curso que a gente está preparando, mas a gente quer mesmo é saber a trajetória e, né, os perrengues e coisas boas da trajetória da Thaís. Então, antes da gente começar essa conversa gostosa, eu gostaria de agradecer essa participação, essa sua generosidade em ter um tempinho para conversar com a gente, para poder explicar um pouquinho como foi para você esse processo de ciências de dados para a galera do direito, que é um negócio, enfim, para muitas pessoas inovador, para outras nem tanto, mas é legal a gente compartilhar um pouquinho da sua trajetória. Então, Thaís, obrigada enfim, pela parceria e pela gentileza. Imagina, Leilane, obrigada a você. Sempre um prazer a gente poder falar desse assunto aí para o pessoal do direito. Boa. Então já vamos começando aqui, né? Pensando então na sua trajetória pessoal, profissional, em que momento, ou um conjunto, né? Nunca, enfim, isolado, né? Um conjunto de momentos ali, situações, você percebeu que poderia ter essa atuação ali, né, como ciência de dados, mesmo vindo do direito, assim, até se você quiser contar um pouquinho da sua trajetória, né, enfim, jurídica para depois como chegou ali, não sei, acho super legal a gente ter essa consciência assim de como foi para você esse processo. Beleza. Bom, eu sou advogada, né? Mas eu também tenho uma formação anterior na área de TI e depois da graduação em Direito eu também fiz uma pós em Ciência de Dados. E assim, desde o momento que eu entrei no mercado, né? Desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre pro direito. Foi uma maneira que eu encontrei de combinar as minhas duas formações e também aproveitando o cenário dessas novas profissões jurídicas, né, que também me deu muito anseio em seguir essa linha de carreira, porque eu também não queria seguir carreiras tradicionais do direito. Né? Então, eu procurei fazer uma coisa diferente. Então, eu já atuei em grandes, né, no Matos Filho, Machado Meyer. Atualmente, eu sou consultora em inteligência artificial e tecnologia jurídica no Machado Meyer, e focada principalmente no desenvolvimento de inteligência artificial, né? Inclusive, a gente tem até contribuído para que essa tecnologia ela seja mais acessível no ecossistema brasileiro, né? Através de uma parceria que nós fizemos com a Kira Systems, e a gente está auxiliando eles aí na construção de inteligência artificial em língua portuguesa. Né? E eu acho que assim, se você me perguntar, que momento, né, que eu percebi que eu gostaria também de ter esse conhecimento mais aprofundado em ciência de dados. Eu acho que um ponto assim que me marcou bastante foi quando eu comecei a trabalhar com automação documental. E eu vi assim que a gente tinha ali uma riqueza de dados muito significativa a partir dos inputs, né, que a gente tinha dos formulários que os advogados iam preenchendo. Então, eu comecei a pensar que a gente tinha uma riqueza de dados ali dentro que a gente estava desperdiçando, né? Que a gente não levantava aquelas informações. E principalmente a gente fala, por exemplo, de uma automação de uma proposta de honorários, às vezes a gente levantar quanto de cliente a gente está conseguindo converter, em que momento, como está sendo o nosso acompanhamento. Então, eu comecei a pensar melhor como a gente podia aproveitar esses dados e também cruzar com outras ferramentas que já existiam no escritório e sempre pensando em formas de integrar todos esses dados, né? Então, eu acho que foi a partir, né, desse momento que eu quis aprofundar mais nessa área, até mesmo assim, para a gente conseguir ter uma análise mais crítica desses dados, para a gente criar alguma relevância para o negócio. Né? Então, acho que esse foi o momento assim que me despertou buscar mais esse conhecimento. Perfeito. Acho interessante um ponto até, vou te apertar, Thaís, vou te apertar aqui. Que não é trivial a sua trajetória, né? Não é um caminho que todo mundo do direito acaba escolhendo, né? Então, Uhum. você foi para o direito, mas você antes, né?
depois fez pós em ciências de dados, né? Então, assim, na faculdade de direito, ou antes, aí é só pra galera até ter, tipo, uma noção, assim, em que momento que você viu, assim, que, né, aproveitando direito e tecnologia fazia sentido? Como é que você conectou as coisas? Assim, você falou, cara, você já gostava da temática e aí depois foi pro direito? Ou, tipo, com a convivência do direito, você falou, putz, tem alguma coisa acontecendo, assim, aonde que surgiu essa ideia, então, para você conseguir chegar na automação e ter esse despertar, né, para ciência de dados? Mas como é que, aproveitando aqui a entrevista, como é que na tua trajetória o bichinho do direito e tecnologia te picou, assim? Como é que caiu a ficha? Eu sempre fui muito curiosa, assim, eu sempre gostei de aprender muito sobre coisas diferentes, e desde que eu entrei na faculdade de Direito, desde o primeiro período eu sempre combinei esse aprendizado teórico com a prática. Então, eu comecei a fazer estágio desde do primeiro período da faculdade. E aí, quando eu estava para finalizar a faculdade de Direito, eu passei por um estágio em uma startup, e aí eu realmente me apaixonei, assim, por esse universo, sabe? E aí eu comecei a ter contato com muitas pessoas de áreas totalmente diferentes, e eu consegui ver como o direito, ele se encaixava em todas elas, né? Como que a gente podia remodelar o direito, né? Digamos assim. E aí eu acho que foi isso, assim, que me despertou, e aí a buscar também, né? Unir um conhecimento que eu já tinha, e entender que assim as novas tecnologias elas vão surgindo para complementar o profissional, né? Eu acho que hoje em dia o profissional que consegue unir esse conhecimento e agregar no dia a dia dele é um profissional que cada vez mais vem se destacando no mercado. Então, de fato, eu quis fazer uma coisa diferente, e foi esse ambiente das startups que me impulsionou a buscar essa carreira que hoje eu estou atuando. Legal. Aqui, aproveitando esse momento que você falou, né? Puxa, assim, foi trabalhando com automação que eu me liguei nessa possibilidade, na possibilidade não, na verdade, na importância de dados e se aprofundar, né? Uhum. E aí, como é que foi essa decisão, assim? Você estava trabalhando, teve contato com a automação, e aí você falou, putz, que será que eu preciso? E aí, o que te levou, por exemplo, né? Tô imaginando aqui o que te incentivou, te inspirou a, por exemplo, fazer a pós, né, Uhum. em ciências de dados? O que que te ajudou? Como é que você do direito estava já trabalhando com tecnologia um pouquinho, mas até para compartilhar com a galera, como é que a galera se aproxima dessas temáticas que não fazem parte do nosso dia a dia? E aí Uhum. enfim, foi trabalhando com a ferramenta, conversando com colegas, profissionais de outras áreas, uma palestra, ler um livro. Conta um pouquinho mais pra galera entender assim como é que você chegou nessa, putz, vou fazer a pós, tá decidido. Uhum. Eu conversei com alguns colegas que eu sabia que já atuavam nessa área mais focada em dados. Não são pessoas que trabalham com direito, mas são amigos assim que eu sabia que estavam atuando. E eu perguntei para eles, como eu começo a ter esse tipo de conhecimento, né? E aí eles me indicaram alguns cursos, a começar por ferramentas de Business Intelligence. Então eu cheguei a fazer um curso de Tableau, fiz um curso de Power BI. E Legal. naquele momento foi muito necessário para o que eu estava precisando desenvolver no meu trabalho, né? Porque eu precisava buscar dados, compilar aqueles dados de alguma forma e apresentá-los, né? Para a gente conseguir ter uma tomada de decisão melhor dentro do escritório. Então, foram conhecimentos assim que me ajudaram bastante na vivência profissional que eu precisava no momento. E aí, posteriormente, eu fiquei interessada em fazer essa pós em ciência de dados, realmente para aprofundar mais o meu conhecimento, sabe? Porque eu Uhum. acho que aqui, né, quando a gente vê essa ciência de dados, eu vejo dois momentos, né? Tem a ciência de dados pura, né, quando a gente fala de ir atrás desses dados, como que a gente importa, como que a gente minera os dados, mas Uhum. também tem a parte do negócio, né? E isso é muito importante, porque não adianta a gente ter os dados e a gente não saber aplicar dentro do nosso negócio, né? Então, isso é a importância, por exemplo, da gente ter um advogado que entende do negócio, né? Se a gente pensar no ambiente de um departamento jurídico ou de um escritório de advocacia, mas é um profissional que também vai saber onde buscar essas informações, como aplicar essas informações melhor.
Então, foi esse passo, assim, que fez toda a diferença para mim. Legal, legal. E não deve ter sido fácil, né? Enfim, né? Todos os desafios de buscar algo que não faz parte da nossa formação, né? Então, super legal. Sim. Depois eu já faço uma pergunta aí para saber também como foi essa transição. Eu queria ouvir um pouquinho, Thaís, por gentileza, de como é a sua trajetória hoje. Então, a turma, assim, bom, legal, você fez, né? Estudou, se dedicou, né? Trabalhou e trabalha, lógico, com ciência de dados aqui, aplicando, né, mais para o mundo jurídico, pelo que eu entendi. E como é Uhum. que é o seu dia a dia, né? Como que a galera que gostaria de mudar ou começar a trabalhar? Então, se você puder compartilhar um pouquinho do que você faz, com a turma, acho que seria super interessante. Bem, atualmente, né, como eu falei, eu tô trabalhando muito focada a inteligência artificial aplicada ao direito. Uhum, Então, os conhecimentos de ciência de dados que eu tive ao longo da minha trajetória, eles têm sido muito fundamentais, né, porque quando a gente fala, né, de ferramenta de inteligência artificial, a gente está falando em machine learning, né? E machine learning é um aprendizado de máquina supervisionado, né? No caso dessas ferramentas que a gente tem utilizado no mundo jurídico. E uhum, aí, o que quer dizer, né, esse aprendizado de máquina supervisionado? Que a máquina ela vai necessitar de um conjunto de treinamento prévio, né, que é feito por uma interação humana. Então, a máquina ela vai começar a aprender a partir de exemplos que são dados pelos humanos, né? E aí a gente tem técnicas para ensinamento de máquina, né, que a gente consegue melhorar aí a performance, né, o grau de acuracidade, o grau de precisão da máquina, para que ela vá conseguindo identificar cada vez mais padrões com menos necessidade de interação humana, né? Então, hoje eu aplico esses conhecimentos que eu tive, né, de machine learning, de algoritmo focado em inteligência artificial, eles são muito necessários para a gente ter técnicas corretas para ensinar a máquina e a gente ter um resultado melhor num espaço de tempo menor, né? E aí também, hoje eu ainda trabalho muito com análise de dados, né, voltados para o direito, principalmente para a tomada de decisões com relação ao negócio, né? uhum, Então, hoje nós temos ferramentas de Big Data fantásticas no mercado, né? E a gente saber manipular esses dados traz uma vantagem competitiva uhum. muito significativa, né, para a gente. Então, eu acho que é isso, assim, essas ferramentas, elas fazem metade do trabalho, né, que a gente precisa. A gente só vai precisar saber como dispor daqueles dados, né, fazer a seleção do que a gente precisa para o caso, para o projeto que a gente estiver trabalhando, e a gente saber a melhor forma de apresentá-los, né. De tédio, você nunca, né, teve nenhum problema, né, Thaís? É só perrengue, né? Então, coisas assim, pela essa descrição que você está falando, sempre tem que estar esse olhar, essa curiosidade, tem que estar estudando. Então, acho até legal para compartilhar também que não é assim, ah, e é uma coisa estática. Acho que você sempre vai ter que estar olhando, juridicamente falando, né? Porque é o que você falou, é muito a adaptação e ter esse olhar estratégico pro negócio, que vai depender de cada projeto, de cada cliente. Então tem que ter um know-how. Acho que isso que é muito interessante, o know-how jurídico apurado, conhecer o negócio do cliente, né? E ao mesmo tempo também estar disposta aí a entender de outras, né? De outras temáticas, seja, enfim, estatística, né? Como que é a visualização desses dados, né? Enfim, entender um emaranhado de informações ali que vão te ajudar a trabalhar ali como cientista de dados do direito, né? Exato. Bom, pensando, né? Quais benefícios você acha que a galera do direito, né, os profissionais, enfim, seja estudantes, advogados já formados há algum tempo, eles teriam, assim, de conhecimento de ciências de dados, né? Pode ser até, vamos pensar num caso pode ser um profissional que quer migrar, que quer, né, ser um Uhum. cientista de dados aplicado ao direito, ou alguém que, né, ou alguém que quer ter esse olhar mais estratégico mesmo, se isso é algo que poderia ser oferecido pelo escritório. Quais vantagens você acha que enfim, que esse profissional do direito tem ao entender e ter contato com essa temática de ciência de dados ali pela sua experiência, Thaís? Uhum. Aqui eu acho que é até bacana assim a gente fazer um paralelo, né, para a gente também entender
que a carreira de um cientista de dados, ela é uma carreira muito multidisciplinar, né? Então, o cientista de dados, ele é o profissional que ele vai ser responsável por coletar, é, por gerenciar, transformar modelos utilizáveis, né, de uma grande quantidade de dados em um conjunto de informações que sejam relevantes, né? E aí, como eu disse anteriormente, com foco sempre no negócio, né? Qual a melhor abordagem para melhorar o meu negócio? E aí, eu acho que aqui a gente tem dois cenários, né? Quando a gente fala das novas carreiras jurídicas, né? Por exemplo, engenheiros jurídicos, AI experts, analistas de dados jurídicos, é muito importante, né, que esses profissionais eles dominem esse conhecimento para que eles consigam utilizar, né, de tantas tecnologias que hoje a gente já tem à disposição no mercado jurídico, e aí sempre com esse olhar crítico para o negócio, né? Sempre pensando em integrar informações e refinar esses dados. E aí, quando a gente está falando dessas novas carreiras jurídicas, são profissionais que vão atuar como parceiros de negócio dentro das instituições. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa estrutura de um escritório de advocacia, a gente sempre tem, né, a área administrativa e a área técnica. Quando a gente fala desse novo profissional do direito, a gente fala de uma ponte entre essas duas áreas, né? Isso hoje tem sido muito requisitado pelos escritórios, porque é um profissional que entende a linguagem técnica e entende como fazer funcionar pelo lado administrativo, né? Então, esse profissional é muito importante que ele tenha essa vivência, ele tenha o conhecimento jurídico e ele saiba como permear esse conhecimento dentro das áreas administrativas, né? O que que a gente precisa olhar para o mercado, o que que a gente consegue melhorar, sem esquecer também do nosso cliente principal dentro de um escritório, que são os advogados, Uhum. né? E aí, quando a gente olha pelo lado das carreiras jurídicas tradicionais, e aqui no meu caso eu vou falar com a experiência de escritório, né, que eu tenho, eu acho que um conhecimento básico, tá? E não precisa ser um conhecimento muito aprofundado, né? Mas um conhecimento básico de dados, de ciência de dados, faz com que esse profissional ele consiga navegar por entre essas tecnologias de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira mais ágil. E aí, o que eu percebo, né, nos escritórios, os advogados que conseguem dominar esse tipo de conhecimento, eles têm conseguido otimizar cada vez mais as horas trabalhadas. Então, eles utilizam a tecnologia como um aliado, né? E aí ele tem essa redução de horas trabalhadas, ele consegue entregar um trabalho com muito mais robustez, ele consegue se aproximar mais do cliente dele. E aí aqui também a gente está falando em melhora de qualidade de vida, né? Porque às vezes trabalhos que a gente consegue, né, tirar essa carga massiva de análise ou de muitas horas do profissional, isso tem sido muito bem visto também, né? Então, eu acho que são esses dois pilares que eu enxergo hoje. E acho que lembrando até de uma outra conversa, em outro momento que a gente teve, até interessante, Thais, eu lembro aqui de um comentário super interessante de também novas oportunidades. Acho que a gente coloca uma nova lente e vê novas oportunidades de negócio que talvez a gente não veria, né, apenas com a lente do jurídico, né? Então, até pensando em novas oportunidades, eu lembro acho que de uma conversa há muito tempo atrás, em outra disciplina lá da GV, que a gente conversou um pouquinho sobre isso. Sim. Eu lembro vocês comentando uma, né, desses apontamentos interessantes era justamente isso, né? A turma do direito ter um novo olhar para novas possibilidades e oportunidades de negócio, porque, de novo, é isso que a gente quer clientes, né? Novas formas de se destacar no mercado, ainda mantendo a qualidade, lógico, mas eu acho que a tecnologia também acho que tem esse ponto interessante de novas formas, né? Enfim, a partir do momento que a gente está lidando com outras atuações. E aqui, a última pergunta aqui para deixar você em paz e continuar trabalhando aí. Pensando nessa galera que tá na dúvida, que não tem certeza, que às vezes até sente intimidado, que eu achei super legal, porque assim, a sua trajetória é realmente de alguém que, cara, se apaixonou por tecnologia, porque estudou, né? Então, eu tô pensando muito também na galera que assim, putz, vou começar do zero, né? O que que eu faço, né? Então, assim,
Queria que você desse dicas que funcionaram para você no percurso do dia zero, assim, de tomar essa decisão. Ou também dicas com sabedoria, né? Do que deu errado, também pode. O que deu certo. Mas é isso, assim, meio que informações para que essas pessoas possam, assim, falar, poxa, eu também posso, olha que interessante. Acho que para estimular essa galera, né? Como é que eu posso entender melhor, né? Me aperfeiçoar? Isso é possível? Algumas dicas para você dar para esses profissionais, para esses estudantes, enfim, profissionais que já estão trabalhando e que querem se aventurar a conhecer um pouco mais sobre ciências de dados. Eu acho que o que funcionou muito para mim, né, é eu buscar um conhecimento que eu precisava para o meu momento profissional, né? Eu acho que o conhecimento ele fica muito mais fácil, né, da gente entender porque você consegue ter uma aplicabilidade imediata, né? Então eu acho que a gente buscar conhecimentos básicos, né, conhecimento básicos de ciências de dados, como funciona, de uma maneira muito assim superficial, né, nesse primeiro momento, porque realmente é uma área muito densa, são conhecimentos muito densos. Então, se a gente for de cara, né, conhecer a fundo como funciona esse mundo, é um pouco assustador. Então, eu acho que a gente começar devagar, começar com conteúdos mais leves, com uma teoria, sabe, para você conseguir entender o beabá e você sempre tentar aplicar aquilo ao seu cotidiano, né? Então, por exemplo, se você é um advogado, você trabalha no escritório, você sabe que o escritório dispõe de ferramentas, de análise de dados, que você consiga fazer levantamento de dados de alguma forma, é interessante você tentar ter um primeiro contato, você entender como funciona, sabe, se arriscar a fazer uma coisinha ou outra. Então, eu acho que a minha dica é essa, né? Começar pelo básico e você pegar o básico e aplicar, né, ao seu dia a dia. Né, e eu sei que a LexB, vocês estão agora com um curso, né, voltado para ciência de dados. Eu dei uma olhada na ementa e eu acho que, assim, ele está super completo, né? Eu acho que ele abarca do início ao fim, sabe, o que as pessoas precisam realmente, de fato, saber para começar a entrar nesse mundo da ciência de dados, né? Então, eu acho que é um tipo de conhecimento muito válido e eu acho que é um bom ponto de partida aí para a galera que quer entender um pouco mais sobre o assunto. Ó, obrigada pela gentileza, Thaís. Não precisava, mas a gente sempre fica feliz. Obrigada pela gentileza. E eu acho que é muito nesse caminho mesmo. Eu fiz alguns cursos, né? A Amanda, enfim, o Anderson enfim, fez mestrado, doutorado, cientistas da computação. E a forma, tipo, pra gente que é do direito é muito diferente, né? Então, a proposta desse curso mesmo é justamente tentar trazer primeiro passo, assim, o que é ciências de dados e o que faz um cientista de dados, para depois, exatamente como você menciona, assim, depois você vai se aprofundar em outras, né, em um nível mais. Mas eu acho que falta para gente do direito é, essa temática mais básica para a gente entender do que a gente está falando. A gente até. Eu sou muito crítica em relação a isso, eu acho que eu já até devo ter batido um papo com você em relação a isso sobre a gente não saber o básico para poder discutir, entender, ter essa criticidade, né? Poxa, o que funciona para mim, o que não funciona para o meu escritório de tecnologia? A gente não sabe o básico. Então a gente precisa começar no básico para depois ir se aprofundando e ter esse conhecimento mais intenso, que nem você falou. Ciências de dados, gente, uma atuação multidisciplinar. Então, vai ter que entender um pouco de programação, vai ter que entender de estatística, vai ter que entender, assim, direito, né, para quem está querendo fazer aplicado ao direito, assim. Então, tem muita coisa que a gente precisa entender, mas é legal a gente começar, assim, enfim, na humildade, na tranquilidade, pelo básico e vai evoluindo. Acho que esse é o caminho. Thaís, tem alguma pergunta que eu acabei não fazendo, mas algum comentário que você gostaria de fazer para a turma aí? Fica à vontade. Eu acho que é isso, assim, acho que a gente conseguiu aí passar, né, por todos os principais pontos. Eu gosto muito dessa área que eu trabalho. Atualmente eu sou até
pouco suspeita para falar. Eu acho que tudo que hoje tem de novo no mercado, no mercado jurídico, eu sempre estou procurando entender, uma tecnologia nova, uma outra forma de usar, eu estou sempre correndo atrás. E eu acho que também, assim, encorajar as pessoas, né? Como você falou, às vezes tem pessoas que vão aplicar esse conhecimento para o dia a dia, né? Um advogado, enfim, mas às vezes tem pessoas que vão se identificar com uma outra profissão, né? E para elas entenderem que hoje o mercado já dispõe dessas novas profissões, o mercado consegue absorver profissionais que têm um conhecimento jurídico, mas que optaram por não aplicá-lo da maneira como vinha sendo feita. Né? E aí, se a gente, quanto mais conhecimento a gente consegue absorver, eu acho que a gente consegue se diferenciar no mercado e a gente consegue navegar em todas as áreas. Né? Você consegue, é muito mais fácil desse conhecimento ir se difundindo também. Né? Então, eu acho que isso, assim, a ciência de dados hoje é um conhecimento que ele vai te proporcionar entender e entrar em que área você quiser atuar. Perfeito. De Tá novo, bom? obrigada pela gentileza, por compartilhar um pouco da sua trajetória. Tenho certeza, mas certeza mesmo, que a galera vai se inspirar e vai pegar essas dicas e levar para o coração. Então, obrigada pela sua generosidade. Imagina. E Obrigada. até a próxima, né? Enfim, não, Até. mas desculpa, eu te cortei, pode falar, desculpa. Nada, não, imagina. Eu deixar à disposição sempre que vocês precisarem. É um prazer poder bater um papo com vocês.